Deixa eu começar. Se eu perguntasse para você, meu amigo, qual a maior instituição de todos os tempos? Qual a maior organização ou qual a empresa que tem tido mais impacto social, lucros e resultados positivos ao longo da história? É claro que muitos de nós vamos pensar na Coca-Cola, no Facebook ou em qualquer coisa desse tipo. Mas a verdade é que é a grande empresa, a grande organização, a grande instituição, seja lá o nome que você quiser dar para isso, que tem feito mais impacto e tido mais sucesso, sido melhor sucedida não nos últimos 10 anos. Talvez o mercado pense em décadas, talvez o mercado faça a revista com as 500 maiores do mundo dos últimos séculos. Mas a verdade é que nenhuma organização ou instituição tem tido tanto sucesso como a igreja tem tido nos últimos milênios. Essa instituição sabe como lidar com as pessoas, independentemente do seu credo, do seu relacionamento, da sua postura, da sua fé. Você tem que entender que não existe no mundo ninguém que entenda sobre perpetuação, ocupação de espaços, formação de liderança, tratamento de novas gerações, como a igreja entende, mesmo que de forma intuitiva. Nenhuma empresa conseguiu até hoje, seja a margem de lucro ou resultados que ela tem. Nenhuma grande corporação consegue formar militantes como ela. Nenhuma grande organização consegue se aproximar das próximas gerações como a igreja consegue. Seja pela mensagem, seja pelo produto, seja pela personificação com as pessoas que se tem ao redor, a verdade é que igual a igreja não tem. Então eu queria que você pensasse um pouco sobre isso, se a gente quiser falar sobre política e liderança ao longo dos últimos tempos. Um dos maiores cases de sucesso se trata da igreja. Acontece que a gente lidar dos últimos 6.000 anos, 5.000 anos, a gente vai entender que o mundo e as pessoas, a humanidade passou por longos processos de formatação de sociedade. Muito se trabalhou, muito se desenvolveu até a gente chegar hoje no que nós entendemos como democracia. Mas a verdade é que até 2.000 anos atrás, quando se tratava da vinda de Jesus aqui, quando a Bíblia parcialmente foi escrita no seu Novo Testamento, a gente vai reparar que 3 pilares fundamentavam muito bem a sociedade. Eram eles: a família, a igreja e o Estado. Entre esses 3, o de menor expressão, de menor importância, era o Estado. A formação da cultura, a formação de um espaço, a formação de um lugar era extremamente definida e influenciada por esses 3 e principalmente pela família e principalmente pela igreja. Desde monarquias, reinados até o feudalismo, todos esses 3 estavam muito fortemente submetidos a esses 3 pontos. E quando eu falo de igreja aqui, é claro que depois do advento da cristandade, ou seja, séculos 1, 2, 3 depois de Cristo, e principalmente com seus auges no século 12, 13, 14, a cristandade ficou muito forte, a igreja ficou muito forte como instituição. Mas antes disso, você pode substituir a igreja como religião, como fé. E o que eu quero dizer é o seguinte: a família e a fé, a crença, sempre foram os maiores baluartes do desenvolvimento de sociedade. Por isso que essa instituição precisa de bastante atenção. Como ela replica esses métodos, como ela trabalha isso, por onde ela leva isso, como ela trata a formação de novos seguidores, de nova geração. Nos últimos tempos a gente fez um artigo, um treinamento, dizendo o que a esquerda tem que aprender com a igreja. A verdade é que a esquerda, de uma certa forma, nos últimos tempos, ela está falida. Ela tem passado por grandes baques, por grandes derrotas, por grandes críticas, todas elas extremamente fundamentadas. A gente tem visto o crescimento de um conservadorismo, seja ele saudável ou não. A gente tem visto o crescimento de um liberalismo, e a verdade é que essas outras frentes crescendo vem trazendo cada vez mais pluralidade para esse debate. Isso é ótimo. E o que a esquerda teria que aprender com a igreja? Basicamente isso aqui, Você não encontra em cada esquina, principalmente nas áreas mais pobres da nossa cidade, do Rio de Janeiro, você não encontra em cada esquina um comitê ou um representante do PT ou do PSOL. Mas eu te garanto que você encontra uma igreja neopentecostal. E o que significa? Que a ocupação de espaços é um dos grandes segredos para estar na vida das pessoas. E isso a igreja tem feito de forma perfeita ao longo dos últimos tempos e das últimas décadas. Não à toa, aconteceu algo muito interessante esses dias. O rapaz deu uma entrevista
falando que no presídio, nos presídios do Rio de Janeiro, existem basicamente duas alas, dentre tantas as alas de criminalidade, mas existem duas alas ali, representando o tipo de preso que tem ali. E eu já vivi isso de uma forma indireta e entendo, acredito nisso. Tem uma galera que é com a igreja, que é da igreja, e tem uma galera da outra ala que é do PSOL, da ala da esquerda. O que significa? Os presos subentendem que os piores bandidos, ou seja, aqueles com mais poder, inclusive poder para fazer o mal, todos eles são agrupados pelo PSOL, segundo essa crítica. E a galera da esquerda, ou melhor, a outra galera da outra ponta, eles são agrupados pela igreja. Eles são recebidos, eles se sentem acolhidos pela igreja. E na prática o Rio de Janeiro encontra-se basicamente desse jeito. Existe uma galera da igreja, existe uma galera do lado, existe uma galera que tenta viver de uma forma correta, existe uma galera que tem um pensamento completamente voltado para um progressismo exacerbado, não por questões sociais ou de preocupação com o próximo, mas por uma questão de um laxismo, a frouxidão de leis, a frouxidão de ordem. Isso acontece. Ele falava que o retrato do presídio é o retrato do Rio de Janeiro. Não à toa a gente tem nas últimas eleições aí, para município, para prefeito, o Crivella e o Freixo disputando, ou seja, a Igreja Universal e o PSOL. A verdade, meu amigo, é que os presídios estão igual ao Rio de Janeiro e a gente precisa mudar isso.